Então o que é a fé? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando com a sua igreja e com o teu povo, em nome de Jesus. O que é fé? Fé, em primeiro lugar, é um título de propriedade. Vou dizer de novo. O que é fé? É um documento, uma carta dizendo que algo é seu sem antes você possuí-lo. Fé é um título de propriedade daquilo que você espera. Significa que, ao esperar algo com fé, você já tem o direito de recebê-lo. A fé é um direito legal que você tem de receber algo antes mesmo de recebê-lo. Então preste atenção. Ou seja, fé é saber que você já possui algo que ainda não tem. E apesar de não tê-lo visto ainda, você sabe que já tem. Qual é, meus irmãos, a maior expressão da fé? Veja bem. Fé é crer que Deus fará o que Ele disse que faria em sua palavra. Vou dizer de novo. Fé é crer que Deus fará o que Ele disse que faria. Então a fé e Deus, a fé e Deus possuem um acordo. Preste atenção nisso. A fé e Deus têm um acordo. Qual é o acordo? A fé só agirá se Deus tiver falado. Vou dizer de novo. A fé e Deus possuem um acordo. Ela só agirá depois que Deus falar. Com isso nós aprendemos que ter fé é ter fé naquilo que Deus falou. Qualquer sentimento que você tem, que não é fundamentado na palavra de Deus, não é fé. É pensamento positivo, é determinismo, são pensamentos, são coisas que são extremamente importantes no seu trabalho, no seu dia a dia. É bom ter um pensamento positivo, é bom determinar, mas não é fé. Não há garantias de que quem é esforçado, ou de daquele cidadão que tem um pensamento positivo, se tudo vai dar certo na vida dele, porque ele é proativo. Eu quero lembrar você que todos que morreram escalando o Everest eram proativos. Todos que morreram no mergulho radical eram proativos. Todos que morreram caindo de um cavalo em corrida de cavalo eram proativos. Michael Schumacher era exageradamente proativo. Ele tinha um esporte super radical, bateu a cabeça correndo num esqui, não é isso? Quer mais proativo que isso? Proatividade não traz e não é garantia que ninguém será vencedor. Quando você vai estudar os argumentos dos coach, parece uma coisa absurda. Você vê que normalmente quem ouve esse tipo de situação são pessoas que por sua natureza já querem buscar motivação. Proatividade, motivação, tudo isso é muito importante no seu trabalho. Por isso que eu acho importantíssima a profissão do coach no ramo de trabalho, no ramo do dia a dia, mas quando se trata, quando tem a ver com receber as bênçãos de Deus, você não tem garantia que sendo um motivador, proativo e etc, que isso vai levar você a alguma vitória com Deus não, meu irmão. Mas Senhor, eu sou lutador, eu sou batalhador, e Deus fala, e daí? E a fé? Não, mas eu tenho fé. Será que realmente nós temos fé? Ou será que, ao invés de fé, nós temos fé na nossa fé? Porque tem gente que não tem fé, mas tem fé que tem fé. Ele crê que ele crê, mas ele não crê. Então eu entendo uma coisa. Ter fé na Bíblia não é pensamento positivo, não é proatividade,
não é determinismo, misticismo ou declaratórias. Ter fé na Bíblia é só uma única coisa: é fé no que Deus falou. A fé e Deus têm um acordo. Ela age mediante a palavra de Deus. Então, não pense você que fazer aquilo que não está fundamentado na palavra de Deus trará algum benefício a você. Não trará. Então, preste muita atenção. A fé só irá agir se Deus tiver falado. Então, ter fé é fé naquilo que saiu da boca de Deus. Então, agora entenda algo muito importante. Preste muita atenção. O Senhor nunca disse, jamais disse, para você manifestar a fé. Você não encontra textos na Bíblia ordenando você manifestar a fé. A fé por algo que Deus não lhe deu como palavra por início, não é fé. Ou seja, Deus trata com seus filhos dessa maneira. Primeiro lugar, Ele dá a promessa. Saiu da boca dele, diga amém. Segundo, Ele produz fé pela promessa que Ele falou. E depois, Ele vai cumprir. Você só pode dizer que você tem fé se você recebeu uma promessa. Vou dizer de novo. Só pode dizer que tem fé quem recebeu a palavra de Deus antes. Senão você não tem fé. Você tem algo parecido com fé. Então, o padrão de Deus é esse. Primeiro, Ele lança a palavra, a promessa. E depois que Ele lançar a palavra, a promessa, Ele produzirá fé. E depois Ele cumpre. Diga amém. É muito importante você entender o que eu vou falar agora. Deus nunca vai cobrar de você aquilo que Ele já não tenha produzido em você. Vou te explicar. Deus não poderia exigir que você perdoasse o próximo, se Ele não tivesse produzido perdão em você. E como Deus produziu algo em nós? Não é em nós, por nós, ou nós de nós, porque nós somos caídos e depravados. Deus produz algo em você através da obra de Cristo na cruz. Tudo que Jesus fez humanamente, como homem, foi gerando em nós a capacidade de fazê-lo. Jesus gerou um DNA humano de vitória. Então agora, tudo que Jesus fez no corpo, foi produzindo em nós a capacidade de fazê-lo. Jesus perdoou os inimigos, produziu em nós a capacidade de perdoar os inimigos. Jesus curou os enfermos, produziu em nós a capacidade de curar enfermos. Jesus não murmurou. Tudo que Jesus fez, Ele não pecou, Ele foi perfeito, Ele produziu em nós a capacidade, por isso que Ele diz, sede perfeito, como o vosso Pai, o Deus que está no céu, também é perfeito. Então veja, tudo que Jesus fez, foi produzindo em nós a capacidade de fazê-lo. Sabe o que eu estou dizendo com isso? Deus não vai te cobrar fé, se Ele não lhe deu condições de ter fé. A fé é a linguagem da atividade do céu, meus irmãos. Deus pode agir na sua vida sem você crer, mas Ele decidiu não fazer isso. Ele é soberano para curar qualquer um sem fé, mas Ele decidiu não fazer isso. Deus não vai fazer absolutamente nada sobre a sua vida, se Ele não encontrar fé em você. Se Deus não encontrar fé em você, não haverá acordo. Lembra do acordo? Deus libera a palavra, a fé age. Quem está compreendendo o que eu estou falando? Então, a Bíblia, nós entendemos o seguinte: Deus trata com seus filhos. Primeiro, Ele traz a promessa. Depois, quando essa promessa vem, tem que haver a fé, tem que ter fé. Depois da fé, Ele vai cumprir. Então, lembre-se, Deus nunca nos pedirá que creiamos nele, sem que Ele tenha prometido algo para tal. É o que eu acabei de dizer.
Fé é fé no que Deus falou. Fé é fé no que saiu da boca de Deus. Então Deus nunca nos pedirá que creamos em algo que Ele não tenha prometido. Vou dizer de novo, Deus não vai pedir, exigir que você creia em algo que Ele não tenha prometido. É importante isso, por isso que Paulo fala em Romanos 10 e 17. Não diz que a fé manifesta, diz que a fé vem. Olha o que diz, a fé vem. Como que a fé vem? Ela vem por ouvir a palavra, por ouvir o que sai da boca de Deus. Se você não for exposto à palavra, você não tem fé. Por isso, irmãos, que é importante nós sempre estarmos expostos à palavra de Deus, ouvindo a palavra, meditando a palavra, conhecendo a palavra, a exposição da Bíblia, porque quanto mais tempo exposto à palavra, mais fé será gerada e produzida em nossos corações. É o que a Bíblia diz, a fé vem. Então escute bem, irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé. Deus mede a fé das pessoas. A uns Ele disse, nunca vi tamanha fé. A outros Ele disse, homens de pequena fé. Teve gente que não conseguiu receber um milagre de Jesus. Em Nazaré, na terra de onde Ele saiu, a Bíblia diz que ali Jesus não pôde realizar nenhum milagre. Tem gente aí falando, por que esses pregadores de cura não curam o corona? Por que Jesus não cura o corona? Que quem usa os pregadores de cura é Jesus aí. Por que Jesus em Nazaré não curou as pessoas? Por que Deus não interviu nas pragas do Egito? Porque era aquele momento determinado por Deus, irmão. Acabou. Isso é mais um argumento de ateu do que de crente. Pensa o seguinte, a fé nasceu para honrar Deus. E Deus determinou que Ele iria honrar a fé. A fé vem para que Deus seja honrado, para honrar a sua palavra. Irmão, só tem uma coisa que para Deus, o que Ele fala. Só tem uma coisa que faz Deus parar, o que Ele falou. Inclusive a Bíblia diz que o trono de Deus é um trono que é firmado no que Ele fala. A palavra de Deus é algo tão poderoso que Deus está sentado em cima dela. Deus não pode desfalar o que Ele falou, porque a sua justiça é fundamentado no que Ele falou. Por isso que Ele é poderoso. Ele não é moleque. Ele fala e cumpre as suas promessas e suas palavras. Por isso que Paulo diz, a fé vem. Como que ela vem? Assistindo série de Netflix. Sabe por que essas crentaiadas hoje estão tudo frio e morno? Porque durante o período que não tiveram culto, em vez de buscar Deus, eles se viciaram nas séries. É por isso. Série, novela, filme. Poucos foram aqueles que também foram, não tem nenhum pecado disso. Mas o seu nível espiritual determina seu referencial. O pecado está em não buscar a Deus. E aí você vai esfriando. E igreja é um negócio interessante. Quanto mais você vai, mais você quer ir. Quanto menos você vai, menos você quer ir. É hábito. Então a fé, ela é produzida enquanto a palavra é exposta. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ou seja, veja, qualquer fé que não venha da palavra de Deus, não é fé em Deus. É apenas um determinismo barato, misticismo, mas não é fé. Como eu saberia que um milionário me presentearia com $1 milhão? Não que ele tenha feito isso, mas que vai fazer. Um carro novo, Deus vai me dar. Como é que era, Davi? Um carro novo, Deus vai me dar. Você cantava.
É ou não é? A casa nova, Deus, eita, né? Vem, 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 carro novo vem, 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 casa nova vem. Pô, vem aqui, sabe, olha lá, as irmãs lá. Deixa eu te falar um negócio. É muito importante essas declarações de fé. Falar o que crê, falar o que quer viver, tem muita importância. Você só precisa se perguntar uma coisa básica. Saiu da boca de Deus? Porque a única fé que funciona na Bíblia é aquela que nasceu da palavra de Deus. Ela só age se Deus falou. Se Deus não falar, você pode pôr o nome no que você quiser, não é fé. Como eu saberia que eu tenho $1 milhão para receber de um milionário que disse que iria me presentear, se ele não tivesse me dito? Então o que é fé? Fé é primeiro ouvir de Deus e agora crer que Ele vai cumprir o que Ele falou. Então fé tem que vir da palavra que saiu da boca de Deus. Diga amém. Ou seja, só a partir do momento que o milionário diz que irá me presentear, eu passo a crer. Então fé é esperar primeiro a palavra de Deus ser liberada e agora agarrar nessa palavra e esperar ela se cumprir. Se a palavra não foi liberada, você não tem aonde agarrar. Vamos entender algo mais importante aqui agora, que é a natureza da fé. Gente, qual é a natureza da fé? Boa parte, talvez a maioria dos crentes, se enganam quanto à natureza da fé. Então, acho que a maioria. A natureza da fé que eu falo, para nós a única fé que importa é a fé que a Bíblia diz. Ainda hoje, muitos cristãos imaginam que colocar a fé em ação é mentalizar algo e agora orar por aquilo. E é colocar o pensamento positivo, determinar. Pois bem, isso até pode contribuir com a fé, mas isso por si só não é fé. O que não é fé? Fé não é esforço. Apesar, irmãos, que esforço não produz milagre, mas esforço gera fé. Vou te explicar. O cara vai na cadeira de roda. Jesus manda ele se levantar. Se ele não se levantar, ele vai saber que foi curado? Responda. Então ele se levanta mediante a palavra de Cristo. Jesus falou, ele agora crê e se levanta. Então o esforço acontece depois da palavra, não antes. Aonde o esforço pode atrapalhar? Quando você pensa que só o fato de você ser esforçado é importante. O esforço ele funciona mediante a palavra. Jesus falou, levanta. Agora ele se esforça e anda. Jesus, o Senhor disse para o povo de Israel, manda o povo marchar, entrar na água. O povo do Jordão, o Senhor disse, manda o povo pisar na água, e à medida que eles pisarem, a água vai se abrir. O esforço não gera milagre, mas o esforço gera fé, e a fé produz milagre. É evidente que uma pessoa que por si só é esforçada, tendo uma boa revelação da fé, ela vai sair na frente daqueles que estão esperando o mundo acabar em barranco para morrer escorado. Mas existe um erro muito grande nos esforçados. Logo, logo eles podem pensar que tudo que eles conquistaram foi pela força do seu braço, porque eles são trabalhadores. Pessoas proativas foram à falência. Pessoas esforçadas perdem seus bens e seus empregos. Então fé não é se esforçar para algo. Fé não é determinar algo, ainda que isso seja importante.
Fé não é pensamento positivo para algo. Fé, anota aí que você nunca mais vai esquecer. Fé é esperar Deus falar e crer depois. Vou dizer de novo. Fé é esperar Deus falar e então agora eu vou crer. Glória a Deus, gente. Que coisa poderosa é isso. Que coisa tremenda. Fé então é fé na palavra de Deus. Apenas isso. Fé é o quê? Fé na palavra de Deus. Então veja bem. Irmãos, há apenas duas classes de pessoas com as quais nós podemos nos identificar. Porque você tem que entender que você é um cidadão do céu, você é um outro tipo de gente no mundo hoje. Tem mundo judeu e igreja. Mundo judeu e igreja na Bíblia. Ou você é judeu ou é mundo ou é igreja. Você então é o quê? Igreja. Então somos outro tipo de gente. E quando nós lidamos com o tipo de gente, o crente em Deus, aquele que crê, só haverá duas classes de pessoas com as quais nós podemos nos identificar. Primeiro, aqueles que creem. Segundo, aqueles que não creem. E eu não estou falando de gente lá fora. Gente lá fora, nem fé para não crer eles têm. Você só pode duvidar de algo que gera fé. Dúvida é fé, gente. Só que é o inverso. Ter fé e duvidar tem o mesmo princípio, só que quem duvida crê ao contrário. Então veja, quem está lá fora, a Bíblia não chama eles de sem fé. A Bíblia chama eles de mortos. Quando a Bíblia chama incrédulo, é o Tomé. Incrédulo é aquele que conhece, vê e não crê. Os que estão lá são mortos em seus pecados e delitos, eles não têm revelação sequer para duvidar. Por isso que nas nossas cruzadas, olha, temos uma cruzada de novo em Ponta Grossa, yes! Aquela cruzada que a gente ganha, não sei se vai ganhar isso tudo agora, porque ela será drive-in e presencial. Mas a última cruzada foi 4.000 almas convertidas. Teve uma noite, foi mais de 400 pessoas caírem endemoniadas. Mais de 10.000 pessoas. Numa cruzada dessa, você sabe quem se beneficia? Aquele que não é crente, na maioria das vezes. Porque o coração dele está nulo de qualquer ensinamento. E quando você vem com a palavra, ele recebe. O incrédulo é aquele que virou uma mistura na cabeça e agora ele optou por não crer. Essas duas classes de pessoas são pessoas com as quais nós convivemos na igreja. Os que creem e os que não creem. Você precisa se perguntar agora, hoje mesmo, a palavra, a Bíblia, é verdade ou mentira? Me responda. Se a Bíblia é verdade, por que você não vive as promessas dela? Ah, mas essas promessas não eram para Israel, o cristianismo não é ser crucificado de ponta cabeça, cristianismo não. Veja bem, vou te dar um texto, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 14, e você vai me dizer se aquilo que Deus prometeu a Abraão chegaria até nós. Gálatas, em primeiro lugar, 3 e 14. Preste atenção nisso. Eu vejo muita gente dizendo que tudo que Deus prometeu na Bíblia era para o povo de Israel, porque eles viviam em tendas, então eles precisavam daquelas promessas. Não, senhor. Todas as promessas de Deus a Israel, o Senhor disse que deveria chegar até nós. Não seria somente para eles. Gálatas 3, versículo 14. Eu sei que está fora do script, Jair, e hoje você está aí no som e na Bíblia e etc. Mas preste atenção. Vamos ler todos em voz alta, vai lá? Uau! Uau! A bênção de Abraão deveria chegar aonde? Ao judeu? A nós!
Qual era a bênção de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar sua descendência, vou abençoar seus filhos, serão numerosos como a areia do mar. Tudo que Deus levou para Abraão deveria chegar até nós. E chega até nós através de Jesus Cristo. Uau! Então você precisa se perguntar: eu creio na palavra de Deus ou não creio na palavra de Deus? Porque se eu creio na palavra de Deus, o que ela falou não deve se cumprir só para um ou outro, deve se cumprir a mim. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Eu estou dizendo o seguinte, que talvez você não esteja vivendo algo, porque aquilo que você não entende, você não desfruta. Você só vai ter fé por algo que você sabe. Ou seja, você tem uma promessa, mas não conhece a promessa, então você não desfruta da promessa. Gálatas 4, versículo 1, nos ensina por que nós não desfrutamos das bênçãos de Deus. Aqui está o grande, mais sinuoso e distinto motivo por que não vivemos o que a Bíblia diz que deveríamos viver. Esse é o motivo porque os crentes, muitos deles estão quebrados, derrotados, fracassados, tristes, deprimidos, ansiosos. Vamos ler. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro, levanta a mão e diz, eu sou herdeiro. A Bíblia te chama de herdeiro e co-herdeiro, diga amém. Mas olha o motivo por que não desfrutamos. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade. A palavra menor de idade ali do grego é kulhos. E sabe o que significa kulhos? Significa criança pequena. Enquanto o herdeiro é uma criança pequena, em nada se difere de um escravo. Quem são os escravos? É quem está no mundo. Mas veja bem, eu sou herdeiro, eles são escravos do pecado e etc. Mas mesmo sendo dono... Meu Deus, gente, que texto triste. O texto aqui diz o seguinte: mesmo eu possuindo tudo de Deus, eu posso não usufruir de nada. E qual o motivo? Eu sou criança, imaturo. A infantilidade espiritual é a maior causa de não levar você às promessas. Não há nada que exista mais na igreja cristã do que falta de maturidade. A falta de maturidade é pior que o pecado. Pecado não para avivamento, porque se parasse avivamento ele nem começaria. Na realidade é o avivamento para o pecado, e não o pecado para o avivamento. Mas falta de maturidade para avivamento, falta de maturidade para crescimento, falta de maturidade te impede de alcançar o que Deus lhe prometeu. Ah, mas a Bíblia diz que eu sou herdeiro. Pô, é verdade, a Bíblia diz que você é herdeiro. Mas essa mesma palavra de Deus diz que você não é diferente de um escravo, embora sendo herdeiro. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, e a boa notícia está no próximo verso. Vamos ver. Está ali em Graça Church Facebook, Graça Church Instagram. Vamos ver, preste atenção. No entanto, esse herdeiro está sujeito a tutores, babá. Você precisa de babá? Você é aquele crente que tem que ficar arrastando. Ah, pastor não ligou para mim, pastor não falou comigo. Você precisa de babá? São sintomas de falta de maturidade. Você não cresceu? Você precisa de gente para segurar na sua mãozinha para você atravessar a rua? Quem precisa de babá é gente imatura. Veja, o criança não desfruta. Então, enquanto ele não desfruta, o imaturo, ele precisa de babá, de tutor. E o que esse tutor faz? Ele é o que manda em você. E ele ficará na sua vida até o tempo determinado pelo seu pai. No entanto, o que a Bíblia espera de cada um de nós? Próximo verso. Olha lá, o 3. Da mesma forma, nós, quando éramos
culhóis, menores, crianças, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Mas agora eu quero vibração, gente, eu quero vibração, porque o que nós vamos ler agora no verso 4 é para a sua vida, é um novo tempo de Deus para você, é algo que vai acontecer tão logo, e diz assim: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da autoridade da lei, verso 5, para resgatar os que estavam sujeitos à lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, verso 6, e porque, calma, e porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. É agora, verso 7, portanto você não é mais escravo, mas agora você é filho, e igualmente herdeiro e cordeiro por decreto. Aleluia! Aleluia! Glorifique o Senhor. Receba isso. Deixe de tolice. Estultices, tolices são coisas de crianças. Hoje eu fui comer no shopping com a minha filha. Eu fui no shopping e ela foi comer. E criança, e vai para lá, fala: põe a máscara, não sei o que, e a menina. Crianças são assim mesmo. É verdade. Crianças são assim mesmo. Criança é cheio de estupidez. Criança é cheia de ignorância. Criança quer chamar atenção. Criança esperneia. Criança pisa. Criança fala alto. Criança desobedece. Mas a Bíblia diz que tem gente adulta na igreja que se comporta como criança. E esse é o motivo por que você não desfruta das bênçãos de Deus na sua vida. Qual é o segredo da vitória, pastor? Você precisa crescer. Veja bem, minha filha com 5 anos. Pensa o seguinte: quando eu estou viajando sempre eu gosto de chegar e trazer um presentinho para as crianças. E uma rosa para a esposa. Vermelha. Bem vermelhona. Veja, imagina eu trago uma bonequinha da LOL. Aquela cabeçuda, gente. A boneca cara ou boneca inconveniente. E trago um par de brincos de ouro e falo: filha, qual você quer? O que você imagina que ela vai me falar? Mas o brinco era de ouro. Mas sabe por quê? Criança não discerne importância. Criança não discerne valor. Você quer saber se um crente não tem fé? É você ver ele não se importar com coisas caras espiritualmente. Porque criança valoriza o temporal, não o eterno. Mas filha, é um brinco de ouro. Para criança, gente, brinquedo é pão. É igual para mulher, cartão de crédito é pão. Eu falo aí em congresso de casal, eu falo: irmão, aprenda uma coisa. Gastar dinheiro com salão é a mesma coisa que dar comida em casa, meu filho. Para a mulher, salão de beleza é arroz e feijão, é pão, é comida. É sobrevivência. Por que que o suicídio e a ansiedade aumentou? Porque os salões estavam fechados. Alguém tem dúvida disso? Estão falando que vão mandar uma mulher para a lua. Coitado do povo que mora na lua. Brincadeira. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Você não vai desfrutar se você não começar a fazer um mapeamento da sua vida e ver aonde você é estúpido. Eu estou falando de estúpido não do xingamento. Estupidez infantil. De estutícia. A palavra estupidez na Bíblia é estutícia, estupidez. É estúpido, é aquela pessoa que age sem pensar. Não há nada que destrua mais a fé de uma pessoa do que a estutícia, a imaturidade, agir como uma criança. Tem crente que esperneia.
Eu fico chocado. Falei, quantos anos você tem, meu filho? 60. Nossa, Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Basicamente, quem crê que o que Deus fala é a palavra dele? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Então por que você anda ansioso? Irmão, tem ansiedade que é patológica, mas tem uma ansiedade que é demoníaca. Tem ansiedade que é pecado você ter. É essa ansiedade que Jesus falou, é medo de ser mandado embora, medo de passar fome, medo de morrer, medo de não ter dinheiro. Aonde tem ansiedade, não tem fé. Tem gente que tem ansiedade, tem depressão por patologias, isso é evidente. Mas tem gente que ele é ansioso porque ele não tem fé. Quando Jesus fala não ande ansioso, é porque ele está pondo a ansiedade em contraponto à fé. Aonde chega a ansiedade, a fé sai. Aonde chega a fé, a ansiedade sai. Esse medo de perder, esse medo de ficar doente, esse medo de isso, aquilo, outro, esse medo, isso é fé ao contrário. É a fé, é a dúvida. Você tem que crer que o seu Deus é um Deus poderoso. Deixa eu te contar um rápido testemunho. Você é doido, não dá tempo de contar o rápido testemunho. Eu tenho que orar por você. Há muitos anos atrás, o Jean, com 4 anos de idade, ele ficou internado com pneumonia múltipla. Você lembra disso, André? Derrame pleural, e se fosse hoje, ia falar que estava com Covid. Mas ele pegou uma pneumonia terrível. Ele ficou 35 ou 38 dias, não me lembro, internado. E o Gianluca, nós chegamos quase a perdê-lo. E um dos dias que foi muito complexo lá, que ele foi praticamente morto lá para dentro, eu estava na Argentina. E eu fui subir para pregar. Gente, o estádio esqueci o nome do time de futebol, Lanús. Lotado, gente, umas 60 mil pessoas. E eu fui subir para pregar, aquela gentarada com cadeira de roda. Muita gente, o diabo veio e falou assim, ó, o seu Deus é um fanfarrão. O seu Deus vai curar todo esse povo, mas seu filho vai morrer. O diabo prega para você. Bem antes de eu subir, o telefone tocou. O senhor é o pai do Gianluca, o senhor precisa vir para cá, que o Gianluca está praticamente morto. Ele está respirando por aparelhos, deu um derrame e o seu filho não passa de hoje. Sabe onde eu estava? Na Argentina. 5 minutos antes de pregar, há momentos na vida da gente que você não tem para onde correr, a não ser para a cruz. Eu falei, Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu agora ponho na tua mão e vou pregar. Eu costumo dizer que a vida do pregador é um cotovelo. Ele está cheio de problema, que ele dobra o cotovelo, a esquina da igreja, acaba os problemas. Ele dobrou a esquina, parece que não tem mais problema. A nossa vida é assim. Subi, preguei, muita gente curada, foi umas 3.000 almas convertidas naquele dia, um mover tremendo. Parecia que eu não tinha um filho na UTI. Quando eu saí, peguei o telefone e liguei para minha esposa. E aí? Como é que nós vamos resolver essa questão do Gianluca? Na minha cabeça vamos comprar caixão, vamos fazer um monte de coisa. Ela falou, não, o Jean está bem. Como bem? Ele entrou lá, ficou 5 minutos e saiu de lá super bem. Falei, uau, a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Quando eu cheguei em casa, aí o médico falou, vou mandar seu filho para casa, mas entenda, o pulmão dele é um balão. O pulmão dele está muito fininho, porque a bactéria Staphylococcus destruiu tudo. Ele não pode subir escada, você vai ter que pegar ele no colo, não pode nem pensar em pular, ele não pode fazer esforço. É pior que uma fibrose, que era a doença que a mãe do Zeca tinha, não pode, porque o pulmão explode.
Falei, meu Deus, esse menino, como é que não cuidar de uma criança que não pode correr, não pode pular a escada, não pode fazer nada, não pode... Levamos para casa. Naquela noite, meu filho estava vivo, mas na minha cabeça, eu falava, qualquer hora ele pode morrer. Ele não pode correr, não pode fazer nada, ele não tem um pulmão. Como é que eu vou cuidar disso? Então eu estava numa pressão emocional muito grande. Subi, lá onde eu gosto de orar, e fui orar. Irmãos, eu ouvi Deus gritar comigo. Ele disse assim, vem cá, eu quero falar com você. Seu filho está em casa? Senhor, obrigado. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você realmente pensou que eu iria deixar seu filho morrer? Me diga, Hernani, quando foi que eu menti para você? Me diga, Hernani, quando foi que eu prometi algo e não cumpri? Me diga, Hernani, quando foi que eu falhei? Não, Senhor, o Senhor nunca. Pois bem, você duvidou de mim. Você teve medo de perder seu filho. Você ficou ansioso. Falei, Senhor, é natural ter medo, os discípulos tiveram, pois eles levaram a bronca que você está levando. Eu sou um Deus que falo e cumpro. Eu sou um Deus que realizo proezas. Irmãos, nós temos que firmar a nossa vida em tudo que Deus falou. Você é crente em Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que abriu o mar, o Deus que abriu o Jordão, o Deus que tirou 2 milhões de escravos do Egito no braço forte, um Deus que não precisou de ajuda, o Deus que lutou as batalhas de Israel, o Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse é o nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa muito importante, se você andar comigo, vamos lá em Jerusalém, você vai ver que lá está o túmulo de Davi, lá estão os ossos de Davi, vamos mais um pouco, está o túmulo de Salomão, lá estão os ossos de Salomão, vamos a Meca, lá está o túmulo de Mohamed, se você andar mais um pouco, vai ter o túmulo de Anton Mesmer, vai ter o túmulo de Madre Teresa, etc. Mas eu estou aqui, e preste atenção nisso, não falando de alguém que está morto, ou de um manco, ou de um cego. Eu te convido a crer num Deus que dá vista aos cegos, a crer num Deus que levanta o paralítico, a crer num Deus que ressuscita mortos, a crer num Deus que opera milagres. Nós somos crentes, nós cremos no impossível, nossa fé nasceu de um homem que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Esse é o nosso Deus, igreja. Aleluia. Como nos baseamos na palavra de Deus? Se pergunte, o que a palavra de Deus me diz acerca da minha situação agora? Porque fé é crer no que Deus falou. Estamos certos? Então, independente da situação que você esteja vivendo, se pergunte, o que a Bíblia fala sobre o que eu estou passando? Eu tenho uma promessa para algo na minha vida, nessa minha realidade agora? Vou te dar alguns exemplos. Você está triste? A palavra do Senhor diz que o Senhor te consola e que enviou o Espírito Santo para ser o nosso consolador. Romanos 8, 26. Então você tem uma promessa de consolo. Se você está triste é porque você quer. Você tem que ter fé no que Deus falou, que Ele vai tirar a sua amargura, que Ele vai tirar a sua tristeza.
tristeza, vai tirar a sua depressão, vai tirar a sua angústia, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi enviado para nos consolar. Então você tem que ter fé nessa palavra. Você está amargurado, você está triste, tem uma palavra de Deus para você. Você tem um amigo. Lembra a mensagem do pastor Luciano Subirá domingo? Você vê só, irmão, eu ia pregar e aparece quem aqui para pregar do nada? Um mitidão. Luciano Subirá apareceu para pregar aqui domingo, do nada. Que privilégio para nós, né? Mas você lembra do que ele falou? Você não está sozinho. Existe uma palavra de Deus para consolar a sua dor. E agora o que você faz? Ao invés de ficar chorando e sentindo aquela fraqueza, fala: Senhor, agora eu preciso de um abraço do Senhor. E se apegar, a tua palavra diz que o Espírito Santo é meu amigo, que o Espírito Santo é o meu consolador, que o Espírito Santo tira a minha dor. Você está passando por necessidade financeira? A palavra diz que Ele é o seu supridor, Ele supre as suas necessidades. Que o Senhor, que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, que Ele é o Jeová Jiré, o Senhor que te prospera. Então o que você faz? Se apegue nessa promessa. Senhor, Abraão morava na tenda, Isaac estava numa terra em época de crise. Você sabe qual vai ser o título do nosso projeto de vida esse ano? Deus colocou no coração do pastor Edson, eu abracei na hora porque eu vi que era profético: prosperando em tempos de crise. Eu libero uma palavra sobre a sua vida. Vai vir uma crise? Vai, mas vai ser a sua melhor época, a sua melhor colheita. Deus tem algo para você nesses dias, meu irmão. Crê nisso, diga amém. Aleluia. Nenhuma maldição chega na tua casa, nenhuma maldição chega na tua vida. Deus tem algo para você, aleluia. Por que nós nos apegamos? Porque está ali na Bíblia. A Bíblia diz que Isaac prosperou em época de fome. José trouxe prosperidade no Egito em época de fome. A miséria e a fome na Bíblia é a época que o povo de Deus prospera. Então como nós nos apegamos? Saiu? Está na Bíblia, Deus falou? Então vou pôr fé nisso agora. Eu agora me apego. Fé em Deus é fé no que Ele falou. Você está enfermo? A Bíblia diz que Ele é o Senhor que te sara. Então se apegue nisso. Jesus curou os enfermos. Ele mandou a gente curar os enfermos. Ele mandou impor as mãos e curar os enfermos. Então você está com problema? Põe algo na sua cabeça. Jesus cura. Então agora se apegue nisso. E tenha fé nessa promessa. Fé em Deus é esperar a promessa e agora crer que ela se realize. Então você tem a promessa já. Você precisa agora crer que ela vai acontecer na sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor te enriquece e não acrescenta dores. Você tem que se apegar nisso, irmão. Você tem que se apegar nisso, diga glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor te enche do Espírito Santo, então você tem que se apegar nisso. Irmão, você tem que andar dentro da sua casa. Pastor, eu estou com problema com os filhos. Então vai dentro do seu quarto e fala: Senhor, a tua palavra diz que filho é herança do Senhor, que filho é bênção. A tua palavra não diz que filho é maldição. Então eu não aceito filho viciado, eu não aceito filho corintiano, eu não aceito filho problemático, eu não aceito. Senhor, eu estou aqui para tomar posse da salvação e conversão do meu filho, porque filho é bênção de Deus, filho não é maldição, filho não é para trazer dor no coração, dor na cabeça, não é para trazer angústia para pai. Então eu estou aqui, meu pai, me apegando no que o Senhor falou. O Senhor disse que filho é bênção, então eu não aceito os meus filhos não serem bênção. Irmão, você tem que aprender a pôr sua fé em ação. Oh meu Deus, a falar, a orar com a Bíblia. Deus falou, tem promessa, está escrito, então eu tenho fé que vai acontecer. Aleluia. O Jean não vai saber que isso é das antigas, mas o pastor Lorival pode pegar ali o teclado. Você sabe tocar teclado, seu Lorival? Cada vez que a mim... Você sabe essa, Jean? Perguntei por educado.
Fique em pé.